E aí, galera tricolor, torcedores do Clube da Fé, que fé, aliás, como eu falei a semana passada, é só o que nos resta. Primeiramente, agradecendo todo mundo que visualizou aí o canal o vídeo da semana passada, o primeiro vídeo nosso na estreia de 2 semanas atrás. Também agradecendo bastante o pessoal que está se inscrevendo, então se inscreva, mande nos grupos, nos grupos de WhatsApp, mande para todos os São Paulinos e também para amigos torcedores de outros clubes que querem bater um papo sobre futebol. Que esse canal aqui é de São Paulino para São Paulino, porém a gente quer conversar com outros torcedores também para bater aquele papo bem legal sobre futebol, principalmente sobre São Paulo. A gente só não quer ser zoado, né? Zoado, aliás, como nosso grande amigo Danival, torcedor do Galo, que até outro dia não falava nada de futebol, né? Mas foi só o Galo, o Atlético Mineiro, ganhar alguns joguinhos, ultrapassar o São Paulo, ele já começou a tirar mais uma da nossa cara, né? Aliás, tirar Ele da tava de nossa cara. férias no grupo. Ele tava de férias no grupo, apareceu. Começou Exatamente. para o Galo de fora. Exatamente. E também, assim, ele é um torcedor do Galo que ainda pode nos zoar. Agora, o Ibis e o Atlético Goianiense zoar o São Paulo, cara, aí realmente, assim, é de indignar qualquer torcida. Que Bom, fase. vamos começar aí com o nosso bate-papo de hoje. Eu confesso que eu tinha feito um roteirinho para falar sobre o jogo de ontem, que, aliás, não teve jogo. Foi um jogo péssimo. Ia falar sobre quase nada, porque é aquela coisa, 0 vezes 0 é igual a 0. Então, o jogo de São Paulo foi nada. Não tinha muita coisa o que falar, mas eu fiz um roteirinho para tentar colocar minha visão sobre o jogo e sobre essa fase do São Paulo. Mas daí, chega na tarde de hoje, o São Paulo demite o técnico Fernando Diniz, que eu sinceramente não sei se eu estou feliz, não sei se eu estou feliz ou se eu estou triste. Por um lado, é óbvio que a gente fica um pouco feliz para ver se muda um pouquinho toda essa palhaçada, né, que virou São Paulo. Mas, ao mesmo tempo, eu fico triste porque se os jogadores realmente estavam com o Diniz, o que será que esses jogadores farão agora? Primeira coisa, será que eles vão realmente se doar para ganhar um jogo e daí todo mundo falar lá, a culpa era do Diniz mesmo? Ou não? Eles vão fazer ainda mais corpo mole para falar, ó, a culpa não era só do Diniz, como aliás o seu Daniel Alves colocou antes da demissão do Diniz, acho que ele já sabia, colocou no Instagram dele hoje falando que a culpa não é só do técnico, que todo mundo não sei o quê, sabe? Então ele já sabia disso. Então isso me preocupa um pouco. Me preocupa também quem vai assumir o Visoli, pelo menos até a encontrar um técnico novo. É um técnico aí que não tem muita vivência também no profissional, vamos dizer assim. Né? Eu lembro dele como jogador, batia pouco o Visoli também, né? Batia pouco. Mas ele não tem tanta vivência. A gente espera que pelo menos ele mantenha a vontade, né? Ele consiga passar um pouco da vontade, porque esse pelo menos tinha um pouco de vontade quando jogava. Né? Eu fico preocupado também que a diretoria possa achar que só demitir o Diniz resolveram os problemas. Resolveu os problemas do São Paulo com o técnico. E a gente sabe que não é isso. Né? Eu sempre falo em off aí com vocês, né? Que para mim o problema do São Paulo é puramente estrutural. Pode trazer o jogador que for, porque nos últimos 9 anos mudou-se praticamente 100% dos jogadores e continua a mesma pasmaceira. São Paulo faz algum tempinho, alguns jogos bons, depois volta aquela mesma porcaria. Eu não sei se falta cobrança, enfim, a gente vai até bater um papo aqui sobre isso hoje. Só que eu queria só mandar um recado, que eu sei que não vai chegar para nenhum jogador, porque o nosso canal é pequeno, a gente não tem uma amplitude ainda de seguidores, de visualizadores, né? Mas assim, eu só queria que esses jogadores, cara, olhassem para esse escudo aqui, que ainda é um dos mais vencedores do país com relação a títulos internacionais e falando especificamente sobre Libertadores. É o único tricampeão mundial, tá bom? Para todos os jogadores do elenco.
não é só seu Daniel Alves, não é só o seu Thiago Volpe, não é o Vitor Bueno, não é o Tietê. São todos os jogadores. Até agora, pelo menos este ano, não são merecedores de vestir essa camisa, sabe? Eu sei que a gente já discutiu muito sobre isso, de mandar embora todos os jogadores. É o nosso sentimento, mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Então, o mínimo que esses vagabundos poderiam fazer é honrar minimamente, o que eles ganham de salário, que não se atrasa um pouco, corta um pouco. Se você corta 10% do salário de uma pessoa que ganha salário mínimo, vai ter muito mais peso do que cortar 10% de um cara que ganha 1,5 milhão, de um cara que ganha 800 mil. Então, esses caras precisavam deitar um dia e ficar na cama e ficar pensando quem eles representam, quantos milhões de torcedores que esses sim dão a vida pelo clube, gastam o dinheiro que não tem para comprar um uniforme, para ajudar o São Paulo, para ser sócio torcedor, para ir no estádio, sabe? E eu não estou nem falando dos outros torcedores zoarem a gente, porque isso faz parte do futebol. Isso é gostoso, tá? Só que não dá para a gente passar vergonha. Como eu falei no começo, ser zoado pelo Ibis, cara. Ser zoado pelo Atlético Goianiense. Não dá, sabe? São Paulo, infelizmente, caminha a passos largos para o abismo. Ou esse Casares efetivamente idealiza essa coisa que ele fala tanto de mudança e transparência, ou esse ano, eu não quero pensar no pior, mas a grande tendência para acontecer isso. Ou esses jogadores vestem efetivamente a camisa, não precisa ser torcedor de São Paulo, precisa só honrar o salário que ganham. Porque se eu fizer o mesmo que esses jogadores fazem no meu trabalho, eu não duro 2 meses, eu estou no olho da rua. E acho que qualquer trabalhador é assim também. Todo dia a gente tem que matar 1, 2, 3 leões para comprovar que a gente é merecedor daquele salário. E esses vagabundos não estão merecendo, tá? Infelizmente, assim, a gente gosta de levar sempre os vídeos por um lado bacana, um lado mais leve, mas acabou, cara. O copo transbordou, a água encheu. Não dá mais para aturar. Não dá, sabe? Então, eu queria... Não vou nem ter um tema hoje para a gente conversar, porque tá engasgado, tá demais isso. Eu estava assistindo agora um pouquinho o jogo do Flamengo, sabe? Que independente dos craques que tem, dos bons jogadores, assim, a vontade que os caras estavam é impressionante. Impressionante. Semana passada eu assisti o final os jogos da segunda divisão, os caras comendo a bola, com uma vontade impressionante, uma gana. E aí a gente vem assistir o jogo do São Paulo. E dá nojo de assistir jogo do São Paulo. Tá? Nojo. Eu não sei mais o que esperar do mesmo. Não vou deixar de torcer. Mas assim, dá nojo de ver esse time do São Paulo. Infelizmente, dá nojo. Então eu queria aí que vocês falassem sobre o jogo, sobre a saída do Diniz, sobre as perspectivas, que também são mais ou menos financeiramente falando, né? Então vou começar com o Tu hoje, por uma questão de rodízio, tá? Então, Tu, comenta sobre essa draga e esse pesadelo que está o São Paulo atual. Fala aí, galera. Fala, Betão, Ludo. Boa noite. Beto, acho que você expressou bem aí o sentimento, acho que de praticamente todo São Paulino, né? Realmente é triste de ver. Realmente você vê uma coisa que você não se identifica, dá nojo de se assistir. Se assiste é indescritível, é horrível. Realmente é horrível de se assistir. Eu não esperava muito já, como eu já falei no nosso último vídeo, né? Já esperava que não fosse ter mudanças aí no modo de jogar com o Atlético. A gente vem passando por uma situação, né? Que eu acho que a partir do momento que houve, né, a desclassificação com o Grêmio e aquela
perda da maneira que foi, aquela perda horrível para o Internacional, para mim, particularmente, o Diniz já tinha que ter saído ali. Então, hoje, o que você falou, para mim, dentre das últimas semanas, acho que hoje foi a melhor notícia que eu recebi relacionada ao São Paulo, foi a saída do Diniz. Aí, nessa situação tem torcedores, eu ouvi aí torcedores falando, não, a culpa não é do Diniz, a culpa não é... Gente, ninguém está falando que a culpa é do Diniz. O que acontece é o seguinte, o São Paulo precisa mudar. O que aconteceu é o que você falou, transbordou, não dá mais, precisa mudar. Então, o que a gente espera é que isso seja o início da mudança, né? É claro que o Diniz não é o culpado sozinho, o Diniz não entra em campo, mas assim, ele tem uma grande parcela de culpa. Eu, particularmente, nunca quis o Diniz no São Paulo, mas como eu vi aí em alguns posts, a torcida teve que engolir durante esse 1 ano e pouco, muitos torcedores tiveram que engolir o Diniz no São Paulo. E ele se provou que o que a grande maioria pensava realmente tinha razão. Como eu falei de novo, ele não é o único culpado. Pelo contrário, eu até achei que ele fez mais do que esperávamos dele. Porque ele tirou leite de pedra. Tirou. Com esse time ruim que nós temos aí, chegar onde a gente chegou, ele tirou leite de pedra. A gente entrou no Brasileiro achando que ia cair, né? Sim, sim. Não sei se vocês viram, mas eu vi hoje... O São Paulo tem, nas últimas rodadas, o São Paulo só tem a campanha melhor do que o Botafogo. Imaginem isso. O São Paulo só tem uma campanha melhor do que o Botafogo. Então, gente, o que eu tô querendo dizer? A culpa é do Diniz? Não. Mas ele tem uma grande parcela de culpa? Tem. Por quê? Como ele impôs essa maneira dele de jogar, e isso acabou de uma certa forma dando certo, esse é o mérito dele, ele também não se preocupou que isso em um determinado momento ia ser previsível. E ele não optou por variações, por controlar isso, aquilo. Então ele chegou num determinado momento que você vê que ele não sabe mais o que fazer. Ele não tem variação, ele não sabe como mudar. Ele impregnou aquilo na cabeça dos jogadores de uma certa forma, que os jogadores não sabem o que fazer quando aquilo não dá certo. Eles não conseguem pensar. Entendeu? Então eu acho que se tornou horrível ver o São Paulo jogar. Então, como você falou, hoje eu não fiz roteiro nenhum, eu estou falando baseado aqui no que aconteceu dos últimos dias. E agora, essa notícia de hoje. E uma coisa importante, falando então um pouquinho, né, desse pós-saída do Diniz. Como eu falei, eu vi na imprensa, agora tem jornalista, é complicado. Até agora há pouco queriam que o Diniz saísse. Agora o Diniz saiu, por que o Diniz saiu? E que se tirar o Diniz, o São Paulo não vai mudar. Nós sabemos que não vai mudar nada, só tirar o Diniz. Mas, de novo, é o início, esperamos que seja o início de uma mudança. Essa mudança, o correto é você mudar metade desse time. O técnico que vier ali, né, eu não acredito que essa mudança vá ocorrer com o Visoli, com o Orlando, né, que é outro cara, se não me engano, mas quem vai dirigir agora é o Visoli. Eu não acredito que isso vai mudar para os próximos jogos. Mas o técnico que entrar, ele vai ter que ter respaldo da diretoria para que ele faça o que ele tiver que fazer e que os jogadores aceitem. Ele tem que mudar. Se ele tiver que mudar metade do time, ele muda e acabou. E a gente estava discutindo isso ontem, né, Beto? Pô, a gente escalou um time totalmente diferente. A gente tirou mais da metade do time. Eu acho que ali uma parte, alguns que são titulares dá para você colocar no banco, outros você manda embora, outros você empresta, entendeu? Para poder, porque tem dinheiro envolvido, então a gente tem que saber que não dá para simplesmente desligar, né? Empresta o cara, depois tenta valorizar o cara. Mas a verdade é que do jeito que tá e com esses caras que estão lá, gente, não dá para esperar nada. O mínimo que a gente espera é uma mudança radical, que começou com o Diniz. E a gente espera que essa mudança venha a partir do momento que a gente descobrir esse próximo nome.
Só uma coisinha que eu queria colocar também, Beto, rapidão, vocês todos acho que assistiram, sobre a entrevista do Casares. Eu gostei muito da entrevista do Casares, eu achei que ele, concordo com o que o Du comentou hoje mais cedo, a única coisa que eu não gostei é que eu achei que ele passou pano no Daniel e não precisava. Não é hora de passar pano no Daniel, pelo contrário, entendeu? Mas ele quis ser um pouquinho político, mas num todo da entrevista dele, eu achei que ele foi coerente com a situação do São Paulo, ele está ciente e está sendo transparente com relação à situação do São Paulo, então ele falou várias vezes que não é questão de contratar um técnico que vai deixar de contratar um técnico mais caro ou que vai contratar um técnico mais barato. Não, gente, é uma administração. Existe um orçamento para o futebol. Eles não vão ultrapassar esse orçamento. Se ele gastar com o técnico, é óbvio, não gastamos com o jogador. A questão é que você tem um limite de orçamento. Esse limite vai ser cumprido. O fato é esse. Foi o que ele deixou bem claro. Então eu gostei muito da entrevista dele. Achei que, apesar dessa questão dele tentar ser um pouquinho político, ele parece que tem no sentimento a boa vontade de querer melhorar o São Paulo, de querer arrumar toda essa tragédia que deixaram no São Paulo aí, a última administração, né? Enfim, tudo que a gente já sabe aí que aconteceu. Tá. Então, eu tô colocando a minha esperança nessa nova entrada, né? Nesse técnico que venha. Espero não me decepcionar com quem venha. Espero que venha alguém aí que a gente goste. Tenho minhas opiniões. Preferiria aí um cara fora do Brasil, vocês falaram hoje mais cedo de um argentino, um uruguaio, eu acho que precisaria. Dentro do Brasil eu não vejo muitas opções. A única coisa que eu acho, precisa ser um cara que tenha pulso e que tenha respaldo da diretoria para fazer o que tiver que fazer para melhorar o time. Então ele tem que poder respaldo para, se tiver que falar para o Daniel Alves, você vai jogar na lateral, você vai jogar na lateral. Se não quiser, vai embora, pelo amor de Deus. Pega as coisas, Daniel, enfia no saco e vai para casa, some. Porque para falar, agora que nós vamos ver se esse cara como que é o do Tantan, né? Agora que nós vamos ver se esse cara aí é homem mesmo. Porque assim, ficar ali enquanto estava tudo da maneira que... Porque o Diniz, ele mandava no Diniz. Correto? Então, enquanto estava tudo da maneira que ele desenhou, que para mim isso foi desenhado, vir o Juan Fran para mim foi desenhado, porque você coloca um lateral aqui, eu não preciso jogar na lateral. A exigência dele para ter o Diniz, para mim, é porque ele sabia que ali ele podia palpitar e que o cara não ia ter peito para bater nele. Entendeu? Agora que vai ter um técnico que vai falar para ele, ó, vai lá jogar na lateral, agora eu quero ver se ele fica. Agora ele não vai ficar. Ele não vai ficar, ele vai arrumar alguma coisa para sair, porque já estão cogitando, vocês já devem ter visto isso, que já estão cogitando. E existe sim uma pendência financeira com ele, é fato. O Júlio, o Casares não foi mais claro, mas para bom entendedor, né? Dá para entender. A palavra basta. E a palavra basta, deu para entender ali que existe uma pendência com o Daniel. A questão é, se o nosso super atleta aí, se o nosso torcedor, se o nosso capitão, tão merecido capitão, se ele merece tudo isso, né? Todo esse respaldo que estão dando para ele, toda essa confiança que estão dando para ele, agora ele tinha que bater no peito, né? E falar, não, agora eu vou ficar e agora eu vou jogar na lateral para ajudar e vamos colocar esse time para jogar. Só que eu duvido, eu pago para ver isso. Eu duvido que nós vamos ver isso. Tá? Então, vamos torcer para que melhore. Acho que hoje foi o primeiro passo. Tá. Ô Lúcia, você assistiu a entrevista do Casares, não? Assisti. Tá. Então, assim, um pouquinho disso que o Tu falou, acho que você vai comentar um pouquinho sobre isso também. Acho que depois o Du também vai, que a gente estava comentando antes aí que ele também, todos assistimos a entrevista, né? Eu queria só, antes que você falasse assim, se o Diniz não conseguiu fazer o Daniel Alves ir para a direita, que não conseguiu, ele não tinha essa moral. Você acha que o Visoli vai conseguir isso? Não vai, né? Não vai. Sabe? Então é complicado, essa mudança não vai acontecer.
A não ser... Não agora, né? Existe uma possibilidade, que é o Muricy, né, chegar no vestiário e chamar todos os jogadores e falar assim, ó, esse cara aqui eu não vou interferir em nada, mas o que ele fizer tá feito. Aí pode ser. E o Muricy, e aí os caras chegar para ele e falar, ó, o Visoli, você vai mexer nesse. Só que a gente não, isso fica em off. Você que vai mexer, mas você vai ter que mexer aqui. Aí pode ser, mas agora o Visoli chegar no vestiário sozinho e fazer isso, não vai ter como fazer isso. Existe uma hierarquia no futebol, né? Uma hierarquia suja, vamos dizer, né? Existe isso aí, é que a gente não sabe, mas existe uma hierarquia. Não adianta o cara que nunca ganhou nada vai querer. Isso aí existe, não adianta, infelizmente. São raros os jogadores que levam o profissionalismo a 100%, né? Mas e sobre o que o Casares falou, ou sobre a perspectiva PD, né? O pós-Diniz? Então, assim, eu sinceramente, eu não estou feliz com a admissão do Diniz. Mas não é que eu quero que ele fique. Eu não estou feliz porque cada técnico que é mandado embora prova que a situação está ruim. Concorda comigo? Sim. Então eu queria que o Diniz estivesse ainda líder do brasileiro, né? E sempre fui defensor dele. Acho que ele tirou muitas coisas boas dos jogadores, colocou uma filosofia de jogo. Só que, assim, ele morreu com as convicções dele e abraçado com alguns jogadores, entendeu? Então, o que faltou para ele? É teimosia ou é convicção? Eu não sei, eu não posso julgar, né? Mas teimosia ou convicção é que acabou, excessiva convicção, acabou levando ele para o desemprego, porque quando naquele jogo contra o Bragantino, primeiro que o Luan tiveram que dar uma, assim, o que dizem, né? Tiveram que interferir. Então, a hora que ele percebeu, faltou feeling, né? Pô, eu tô perdendo e tal. Muda, cara. Tivesse mudado, sabe? A gente já eu não vou entrar em detalhes, porque a gente já conversou muito sobre isso, que ele poderia ter feito, né? Então, cara, eu acho que contra o Santos, contra o Red Bull, acho que não era para ter saído. Tudo bem, acontece, perdeu um jogo atípico, o senhor Luan. Cara, mas a hora que foi contra o Santos ali, ali já perder para o Santos em casa, já estava uma apatia, não mudou nada. O problema é esse. Você tá perdendo, mas tá perdendo, mas os caras estão correndo, não, e não muda nada. Então, se o São Paulo tivesse mexido ali, poderia até. É garantia que é daqui a brigar pelo título, não. Mas pelo menos você não pecou pela omissão. Então, eu achei que no máximo aí no terceiro jogo, acho que foi contra o Curitiba, não sei, que foi catastrófico o resultado, a atuação. Então eles ficaram adiante mais a dimensão. Você esqueceu do histórico 5-1. Então, ele continuou depois de perder em casa de 5-1 para o Inter, cara. Então, ali, cara, ó, umas coisas que, sabe? Então, Calma. E o que mais impressiona, cara, o que mais impressiona e irrita e deixa a gente puto é a falta de vontade e a apatia, cara. É impressionante, sabe? É uma coisa irritante e não muda. Aí vai para o segundo tempo, ele vem com as mesmas alterações. Quanto tempo que eu tô falando? Pô, São Paulo precisa de jogador rápido, precisa jogar vertical às vezes, precisa jogar com ponta, e surpreende, põe dois abertos. Não tem? Não tem, mas tá adiantando por Vitor Bueno? Pô, mas o cara o cara parece ter uma anaconda na barriga, cara. Impressionante, não é nem lombriga aquilo lá, cara. Pô, e não é que a gente. É duro falar, eu sei que o cara tem família, sabe? Mas, pô, tem hora que você cansa também, cara. Pô, você cansa, cara, cansa, porque quem passa raiva é a gente, né? Entendeu? Então, acho assim. Eu gostei bastante da entrevista do Casares também, concordo. Eu acho que ele não precisava ter falado mal do Daniel Alves, mas também não precisava ter elogiado, entendeu? Devia ficar, nem tocar no nome do Daniel Alves. E eu tô gostando do Casares. Eu acho que esse cara vai. Se ele vai arrumar o São Paulo, não sei, mas que ele vai tomar atitudes, porque ninguém tomava atitude, e eu acho que ele já está tomando.
eu me atentei em duas palavras que ele falou, né? Que eu concordo, que é essa questão de trocar só o Diniz. A gente sabe, tu falou aí também, que não adianta só trocar o Diniz, né? Não adianta também jogar tudo nas costas do cara. Só que assim, ele falou duas palavras lá que eu achei muito interessante: procedimentos e processos, né? Ele está pensando como empresa. Na empresa que eu trabalho, existem procedimentos e existem processos. O São Paulo não estava sendo comandado como se fosse uma empresa. Na empresa, você tem regras. Na empresa, você tem que ter resultados. Esses caras aí, e não é esse grupo, isso aí há anos, é uma falta de cobrança total. E aí o Raí também, eu acho que ele tem o perfil muito mole, sabe? Eu acho que não tinha cobrança nesses caras. Então, assim, por que os caras... às vezes o cara já não tem o perfil de ganhador. O cara já não tem gana, já não tem sangue, já não tem fome. E ainda você não é cobrado. Então o Casares, eu acho, tá parecendo que ele ele vai mostrar que não, que aqui o negócio é sério e tem que ter cobrança, cara. Acabou, sabe? Eu acho que o São Paulo vai ser uma tragédia se ficar fora da Libertadores, né? Porque eu estou falando até de questão financeira, que queira ou não, você vai lá, você cai na primeira fase, mas você ganha. Pode falar. 5 pontos o Fluminense já está, hein? Então. O Fluminense está 5 pontos do São Paulo. Então. Agora, falando de treinador, eu acho que o São Paulo vai atrapalhar um pouco a parte financeira, mas assim, que tu falou, é interessante o que ele falou. Tá, você vai pagar 200, 300 para um treinador. Pô, mas se esse cara aqui é muito bom, vamos pagar 400 para ele, a gente tem um montante de 5 milhões, por exemplo. Então, vamos tirar um pouquinho de jogador, vamos pegar um comandante. Pô, não dá para perder esse cara. É um exemplo, né? Não sei. Mas assim, eu particularmente, eu gostaria de ver um técnico argentino. Eu acho que os argentinos, assim, os técnicos argentinos, o Pochettino, como chama lá o do Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid, Simeone. Sabe, tá no sangue argentino a vontade de ganhar, sabe? Eu acho que o técnico argentino, eu acho que por que o técnico argentino faz mais sucesso que o brasileiro? Será que não é também pela cobrança, por jogar em alta, fazer o jogador jogar em alta intensidade? Você viu o argentino que tá o Kudê, tava caindo o time Celta lá que ele pegou, né? Celta. Não sei, eu ouvi falar que já tinha saído, já tinha subido na classificação. Oi? Acho que tá no meio da tabela, não cai mais, tá bem, tá tranquilo. Então, mas assim, teria que ser o quê? Pegar esse cara, levar esse cara no vestiário e falar assim, ó, não adianta, esse cara ele tem contrato de 1 ano, 2 anos, ele vai ficar aqui. Vocês podem fazer o que quiserem, vamos trocar vocês e não vamos trocar ele, sabe? E deixar o cara e fazer o que o cara que ele acha que tem que fazer. Eu acho que o Crespo pode ser uma boa opção, eu acho que não deve ser tão caro. E do Schelotto, não sei, não conheço muito o trabalho dele. Mas enfim, eu acho assim, ó, quem tem que resolver isso aí são eles, a diretoria. Acho que torcedor, a gente não sabe o que se passa, não sabe valor, não sabe como que o cara é. Eu acho que assim, é uma questão de preferência. Uma coisa que o Diniz ele teve bastante sorte, vamos dizer assim, e ajudou, foi a questão de não ter torcida, né? Eu acho que essa questão de não ter torcida ajudou bastante, porque se tivesse torcida, meu amigo, a batata dele já tinha assado antes, né? Torcida no estádio. Então, eu acho que o que eu gostei do Casares também foi quando ele falou quando ele falou que quem vai escolher vai ser a diretoria, né? Já deu dando uma indiretinha no Daniel Alves, né? E eu acho que os jogadores, eles têm que entender, assim, ó, quando que eu vou achar que o São Paulo pode voltar a ser o que era? Quando tiver um presidente, parece que está tendo. Quando tiver comando, quando tiver jogadores que sintam o que é a camisa, que saiba onde eles estão, porque parece que tem cara ali que não sabe onde está, né? Eu acho que aí pode,
e assumir. Uma coisa que eu fico fodido, eu falo direto aqui, é entrevista o cara achar que tá bom. Mas eu fico puto, cara. Não tem um cara que chega e fala, não, tá ruim. O Diniz tá sempre bom. Tá sempre bom. Pô, tá uma bosta, cara. Pô, chega e fala, tá ruim, o negócio tá ruim. Sabe? Eu acho que não é demérito nenhum isso aí, cara. E aí o que o torcedor vai ver? Porra, esse cara tá sofrendo. Então eles não passam uma imagem pra gente que eles estão sofrendo. A imagem que eles passam é que pra eles tá tudo bom. Se ganhar, ganhou. Se não ganhar, não ganhou. O quarto, quinto, pegou vaga para Libertadores, parece que é um título para eles. Você tá entendendo? E só para terminar, Beto, deixa eu ver aqui uma coisa que eu marquei aqui. Queria colocar mais uma palavrinha que eu achei muito importante, que é meta. Ele falou meta, que cara, legal. Não existe mais não ter meta. E a meta do treinador. Não pode, a meta não pode ser, a gente quer chegar na Sul-Americana. Não, cara. Não. Acho que tem que ser consciente, sabe? Exatamente. São Paulo tem condições de ir mais longe, né? Termina aí. Então, agora só para finalizar, eu acho assim, ó, o São Paulo não pode errar. Então, hoje eu vi no canal do Arnaldo, do Tirone, o Arnaldo estava falando, né? O Tirone acho que falou. Às vezes, você não pode montar um time com jogador de Série B, né? Mas o que falta? O que o São Paulo era diferente? E de ter bons profissionais que não são caros perto do que você gasta com o jogador, e bons olheiros, vamos dizer assim. E pensar jogador em Série B, na América do Sul, cara que chegue com fome, o cara que chegue para ganhar o prato de comida, você entendeu? É isso que o cara tem que chegar. Então, às vezes, você pode arrumar uns 4, 5 jogadores aí, e aos poucos os caras já aconteceu isso um monte de vezes. Você vai gastar pouco. Então, assim, ó, você tem um cartucho na sua arma, um cartucho, e o cara tá vindo em cima de você. E você sabe que ele é muito mais forte que você, e que se ele pegar você, você tá morto. Então, você tem que acertar o tiro. É o que o São Paulo tem que fazer. O São Paulo não pode errar. Acabou. Gastaram dinheiro, 10 milhões com esse goleiro, com o Jean, gastaram não sei quanto com um, com outro, que Trellis, Pablo, jogaram dinheiro assim, que nem o Silvio Santos faz no programa dele lá, né? Joga dinheiro, quem quer dinheiro, e acabaram com tudo. Então, assim, o São Paulo não pode errar mais, sabe? E o time de 2000, o time campeão mundial foi formado com jogadores vindo lá do Goiás, que ninguém conhecia. E não tinha craque. Aquele time de 2005 não tinha craque. Tinha um puta de um goleiro, o Goel é o craque. Depois, no final, chegou Amoroso, sabe? E o Luizão tava meio que parando mal, mas assim, era um time de trabalhador. E aí foi uma sequência. Quando chegou o tri brasileiro, aí os caras de 2006 já foram saindo e tal, né? O Lugano foi embora. Aí veio o Miranda e tal. O trabalho que eu falei aqui, que o pessoal conseguia achar jogadores baratos com fim de contrato. Veio o Hugo, veio o Leandro Guerreiro, cara. Sabe? Você lembra do Leandro Guerreiro? Não era craque, uma vontade que esse cara tinha. E o São Paulo ganhou os 3 brasileiros sem craque. Então você não precisa ter craque, sabe? Você tem que ter bons jogadores, mas acima de tudo, ter vontade, ter fome, ter gana, querer pôr o seu nome na história do clube, querer olhar o pôster que tá lá, a foto e ver você lá. É isso que falta para esses caras aí. Eu acho que tem que reformular, tem que trocar, e eu já trocaria os 4 aí já, para dar um impacto nesses caras, para mostrar que tem comando. Porque só tirar o Diniz é cômodo. Pega uns 4, eles sabem, que eu não vou citar nome aqui, mas eles sabem. 3 dá para tirar. Pega e, Cotia, vai para lá, vai treinar lá. Para dar um aviso para todo mundo, para o grupo aí, que o negócio aqui mudou. Acabou a palhaçada que tinha todos esses anos aqui. Agora o negócio aqui é sangue no olho, é faca nos dentes. É isso que a gente quer. Porque quando você perde jogando mal, mas com raça, é aceitável. Agora, perder, humilhação e outra coisa, um vexame atrás do outro, cara. Esse ano aqui, fora que a gente já está passando de vexame, mas esse ano aqui foi o recorde de vexame. O recorde. Então o Diniz também, não dava mais, cara. Não dava. É isso aí que tem que falar. Ô Lu, você falou, só fazendo um adendo antes de passar pro Du, você falou aí que de desligar, né, de demitir, sei lá, alguns jogadores, de acabar o contrato.
o meu moleque tem 13 anos. Ele veio com uma reportagem de algum Globo Esporte, que é o Thiago Leifert, falando que eu não sei o que aconteceu em algum jogo do São Paulo, e o Juvenal Juvencio, no dia seguinte, ele mandou 6 embora. Era o Cortez, não sei quem. Ele falou assim, estou desligando porque tipo, não é a cara do São Paulo. E ele desligou, simplesmente desligou, entendeu? Então, assim, eu acho que é esse tipo de atitude que a gente quer. Né? E nós sabemos quem são esses jogadores. Sim, nós sabemos. Sim. A torcida inteira sabe. É fácil escolher 3, é quase unanimidade. Eu acho que até o final do vídeo a gente vai falar o nome de alguns, mas a gente vai perder a paciência e vai falar. Né? Eu falei que tem a na barriga, né? Exato. Ô, Du, e aí eu tô sentindo que você tá se segurando aí para não invadir, né, quando alguém tá falando, mas assim, eu sei que é difícil porque a gente quer falar e não tá aguentando mais. Sofre, né? Fale, Du. Descarrega, meu amigo. Desabafa. Só os cachorros. Fale que eu te escuto. Roberto, eu não tinha combinado nada com vocês, com ninguém, mas eu trouxe isso daqui, né? Eu ia começar falando disso, né? Que esse distintivo aqui, cara, tem uma história, né? O São Paulo de luta, de luta mesmo, né? É uma história assim tão bonita a gente saber do São Paulo, né? E a gente como São Paulino entender isso, né? Que foram tantas coisas, construção do Morumbi, tanta coisa que o São Paulo passou, perrengue, para depois, para que isso fortalecesse, para que ele se tornasse o que é a torcida. A gente tem a terceira maior torcida do Brasil, mais de 15 milhões de pessoas, cara. É muita coisa. Mas, infelizmente, eu acho assim, você já colocou bem, o Lu, sabe? É uma série de coisas, sabe, cara? Dá raiva de ver o time jogar. Mas, enfim, eu quero ser, acho que, mais sucinto para evitar ser redundante nos comentários, né? O que eu acho, eu vou colocar de uma forma, assim, bem transparente. A primeira coisa, até coloquei uma palavrinha-chave aqui do time, né? Acho que bate muito o que tu colocou. Meu time é mecânico. Quer dizer, é um time sem alma. Sem alma. Quer dizer, o técnico montou uma equipe que tinha que trabalhar de alguma forma ali, que durante um período foi bem, só que ele ficou refém desse esquema. Então, essa equipe era um monte de engrenagem que não muda de jeito nenhum. E, assim, não muda as atitudes durante o jogo, né? Dentre as situações de jogo, os jogadores não eram capazes de, por si mesmos, mudarem. Vou falar desse ano que a gente já colocou, desde o jogo do Bragantino até o Atlético Goianiense. E o técnico, como vamos dizer assim, a gente está falando de engrenagem, ele sempre mudava a mesma coisa. Colocava as mesmas peças, né? Aí já o Luno falou só o nome, é o Vitor Bueno. É o Vitor Bueno, é o Tietê, né? É o Pablo, sabe? Tem aqueles que às vezes, o Igor Vinícius, meu Deus do céu, sabe? É aquilo, respeito as pessoas, respeito a história deles, mas como atleta do São Paulo, pessoa pública do São Paulo, que representa 15 milhões de pessoas, medíocres, não deviam passar nem perto do Morumbi. Esses 4. Tem outros, o Trellis também, boa vontade, legal, mas só boa vontade também não adianta. Ruim pra caramba. Carneiro, limitado pra caramba. Não dá, sabe, cara? Então, não dá para vestir essa camisa. Não dá. Infelizmente não dá. Vocês vão me desculpar, mas não dá. Tivemos muito cabeça de bagre que tinha vontade, jogava num time e ficaram campeões. Legal. Agora, esse grupo não dá. E aí entrou o Diniz nessa história. O Diniz, ele realmente tirou leite de pedra. Não vou dizer que ele não tirou, porque eu também achava, desclassificado pelo Mirassol. O que eu vou esperar no Campeonato Brasileiro de um time desse? Para mim era não cair, né? Bom, e o time ficou legal, vamos dizer assim, dentro dessa realidade, porém concordo com o Lu.
só tá o Diniz aí porque contra o Mirassol não tinha torcida. Senão ali já tinha caído. Nossa, a torcida do São Paulo, do jeito que é no estádio, a gente já queimou jogadores. Eu lembro do Palhinha na final de 94 da Libertadores, porque errou um pênalti, o cara que era bicampeão, a torcida esculhambou com o cara. Imagina o Diniz com essa campanha medíocre aí do Mirassol. Então, se tivesse torcida no estádio, ele já tinha caído fora. Mas, enfim, ele ficou. Inclusive, se tivesse torcida no estádio no 5-1, acho que ele não saía vivo do estádio. Não saía vivo. Pô, ia sair quebra-quebra, cara. Porra. Enfim, mas vamos lá, né? A realidade é outra, né? A questão da pandemia, e a gente vive desta forma. Então, ele teve ponto positivo, eu acho que não é terra arrasada. Eu acho que ele teve o ponto positivo de usar, forçado ou não, vários jogadores da base. Então, acredito que quem vem pode e deve aproveitar isso, né? Sobre o Visoli, eu acho, aí eu penso um pouco diferente sobre o Casares, tá? Eu acho que esse lado empresa, o lado político que eu vi da entrevista dele hoje, eu acho assim, o Visoli vai fazer o mínimo possível para mudar, concordo com você, Beto, ele não tem, vamos dizer, punch para fazer alguma coisa, né? E acho que ele vai ser orientado a não fazer também. Eu acredito que tem a diretoria vai orientá-la a ele não fazer. Vamos tentar fazer, se eu não me engano, se o São Paulo conseguir 6 pontos, ele classifica para a Libertadores. Porque acho que a diretoria também já jogou a toalha e boa. Então vamos empurrar e a diretoria vai correr atrás de um novo técnico, né? Aí que eu fico um pouco preocupado, falando da entrevista do Casares. Primeiro, um mês depois, São Paulo na pior crise que ele falou. Esse político, para mim, eu acharia que ele devia dar uns tapas na mesa. Eu espero que internamente ele deu. Espero, sabe? Porque não tem essa de refém do Daniel Alves. Não pode, cara, sabe? Não deve. Um time com a história do São Paulo, com a grandeza do São Paulo, não pode ficar refém. Então, se ele quer, assim, ele tem que ser o principal cara da mudança. Ele é o vértice dessa pirâmide chamada São Paulo. É o presidente. Eu achei 2 pontos positivos na entrevista dele. Um é a questão da austeridade, para que não faça uma besteira e a gente caia, sei lá, ser um cruzeiro da vida aí, pelo amor de Deus, né? A segunda exatamente, a segunda é a questão da hierarquia, de deixar as coisas, vamos dizer assim, ele colocou o Muricy como responsável técnico, um gerente de futebol, tem lá o Belmonte, a equipe, ele falou lá, o pessoal, né? Então eu estou entendendo que ele vai delegar e vai deixar para os caras, vamos dizer assim, dar o andamento devido nesse caso. Mas eu penso assim, como o cara é o presidente, se não tiver uma situação que esteja satisfatória do que ele vê de meta, do que foi falado aí de meta, né? Qual que é a meta? É um título, pô, não tem essa, né? Ele tem que dar um tapa, nem que seja um tapa para o Muricy, porque a gente gosta, é muito fã do Muricy. Só que o fato de ser um grande técnico, um grande jogador, ser um São Paulino, não quer dizer que você vai ser um grande diretor. Tá, e o Raí é o maior exemplo. Continua um puta de um cara, o maior puta ídolo, mas ali ele falhou, cara. Enfim, não foi da maneira... Ele não foi como gerente o que ele era como jogador, não dá nem para comparar, né? Então também não dá para esperar do Muricy isso, né? E eu achei também legal, um terceiro ponto que ele falou, a questão do Daniel Alves que ele deu. Eu achei que ele passou pano para o Daniel Alves, mas depois ele deu uma pitada ali que a escolha do técnico vai ser por essa comissão, né? Vamos dizer assim. É uma comissão mesmo. Exatamente. Eu imagino que isso, Beto, assim, vem uma esperança. Cara, torcedor, o que a gente tem que ter? Que nem o Lu falou, a gente está de fora. A gente está vendo e sente. Da mesma forma que a gente tem esperança de que haja essa mudança para que a entidade, né, o São Paulo Futebol Clube, volte às glórias que é o lugar dele, né? Pô, o maior vencedor internacional do Brasil, então ele é o maior clube do Brasil, porque ele é o maior vencedor internacional do Brasil, ele tem que ser administrado e amado como tal. Eu acho que a torcida ama. A torcida sofre pra caramba.
O que eu acho que o Casares devia aproveitar era essa questão de usar empatia junto da torcida. Não é que é jogar as coisas para a torcida, mas ouvir realmente o clamor da torcida, as questões que a gente coloca, porque essa torcida, mesmo com todas essas questões do Denis, foi que abraçou o cara lá e fez a coisa acontecer também, ajudou no acontecer. A torcida apoiou ali, a torcida apoiou em momentos que o São Paulo estava quase rebaixado, ela não virou as costas, e eu sei de muito time grande aí dito pela imprensa como o time das torcidas, que nessas horas aí é o que mais abandonou o jogador. Tá? Uhum. Eu não vou dizer que a nossa torcida é perfeita, mas ela demonstrou muito apoio quando o São Paulo mais precisava. Então, eu acho que tinha que ter esse retorno da diretoria. Nesse sentido, foi, poxa, o que a gente tem que fazer para que o São Paulo retome mesmo? Ele tem a torcida, ele tem a história, ele precisa manter isso, ter o respeito por isso. E eu acho, infelizmente, acho que um ponto crucial que dói para mim, cara, como torcedor, dói. Eu acho que o Daniel Alves foi um tiro na água, um furo na água, cara. Eu acreditava tanto nele, cara, por ser São Paulino, mas eu acho que as atitudes dele, cara, eu vou falar, as atitudes dele extra-campo, para mim, o jeito que ele fala, que ele pronuncia, né, que ele se porta, cara, me dá uma dor como torcedor, porque não era isso que eu esperava dele. Moleque mimado. É o Neymar, moleque mimado. Exatamente, um Zé Tantã, mas ele não é mais moleque, né? Aí que tá. Na verdade, mas ele acha que ele é. Então, eu acho assim que isso é decepcionante para mim. Eu esperava que hoje também mandasse ele embora. Eu gostaria, apesar do 1,5 milhão, sei lá o que tem que fazer aí. Eu li alguma coisa agora que vão tentar ver se negocia ele para poder até quitar as dívidas com ele e eles vazar, né? Não vão fazer nenhum esforço para mantê-lo. E eu acho que ele não demonstrou nenhum esforço dentro do campo e fora do campo real de amor ao São Paulo. Ele demonstrou com algumas palavras antes de vestir a camisa do São Paulo. Mas durante vamos dizer assim, o período que ele ficou jogando para o São Paulo, e acho que esse último domingo foi assim, bem emblemático, essa falta de sentimento. Oi, Lu? Fugiu das entrevistas, né? Na hora que o bicho pegou, escondeu, foi falar quando foi obrigado a falar, senão não tinha falado. Mas para falar o que ele fala, não precisa nem falar. Para fazer o papelão que ele faz, não precisa fazer. Já era fim, aí já é fim de feira, vamos supor. Ele já não, eu acho que não cabe mais, ele não tem mais essa. E acredito, espero que eu esteja errado e que ele, sei lá, retome isso agora com o Visoli, sei lá, para que eu esteja errado. Mas eu acredito que é mais prejudicial ele dentro do elenco hoje para finalizar do que fora, né? E aí que eu acho que o Casares poderia ter tido uma ação mais... Aí eu ia ver uma mudança. Você pode concordar ou não, mas o cara chegou agora para mudar mesmo. Ele esperou um mês meteu o pé na... Não sei se seria o ideal, mas pelo menos não ia ficar refém dessa situação, né? Torcida que é isso, cara. Ninguém aguenta mais. Beto, eu espero um pouco mais de respeito pela instituição, né? Eu concordo em gênero, número e grau com tudo o que vocês falaram sobre o Daniel, que ele está fazendo e o que ele não trouxe praticamente nada para o São Paulo ainda, tal. Mas eu ainda acredito. Eu acredito que esse cara pode trazer muita coisa, sabe? Eu torço para isso. Eu acho que... Eu sei que todos torcem, mas assim, eu acho que passa pela diretoria enquadrar o cara, amigão. Sim. Sabe? Eu acho que isso foi uma falha do São Paulo. Ele querer. Principalmente quando ele falou assim, não, porque eu acho que eu rendo mais no meio de campo do que... Aí o presidente chama aqui, vem cá, filho, senta aqui. Você não tem que achar nada, cara. Eu te pago para você jogar onde, se eu colocar você para goleiro, você vai jogar. Exatamente. Sabe? Então, acho que tem uma falha dentro do São Paulo disso também. Por isso que eu sempre falo de estrutura. Tem que ter, cara. Estrutural, hora que seu gerente, seu gestor chama você lá e crau. Amigão, você pensa que você tá onde? Você pensa que você manda aqui, cara? Não manda. Então baixa a tua bola, que a gente te respeita, mas você é um funcionário do clube. Exatamente. Sabe? Então, eu tô achando que o Du congelou, hein? Eu acho que sim.
Eu acho que ele congelou. Congelou. Bom, daqui a pouco ele retorna. Já já ele retorna. Ele volta já. Eu acho que a gente falou bastante sobre essa situação, porque a gente vai falar de novo a semana que vem, porque nós não jogamos essa semana. Então, quer dizer, o próximo vídeo, novamente, é sem vitória. Essa é a única certeza que a gente tem, que a gente não joga. Quer dizer que não vai mudar nada. Se é sem vitória, não vai mudar nada. Mas pelo menos não... Não vai perder, exato. Vai jogar na outra quarta contra o Ceará, no Morumbi. Mas a gente vai poder analisar um pouco mais a rodada, que o Fluminense pode estar até mais próximo da gente ainda, né? Então, eu queria que é interessante o Du estar aqui, né? Porque ele que é o mentor do nosso famoso diplominha, que é dado, né? Entregue para aquele jogador, só para relembrar a galera aí, que aquele jogador que fez alguma besteira, algum lance bizarro, algum lance ridículo, aquele lance que você olha e lembra no Tu falando, meu Deus! Meu Deus. Parem as máquinas. Parem as máquinas, exato. Ô Betão, vai escolhendo o ídolo, cara, para ganhar tempo. Sei o que você acha. Bom, do ídolo, eu juro que eu tava a única coisa, a única pessoa, o único jogador que eu pensei que assim, todo mundo, acho que principalmente você falou assim, que a gente não precisa de craques, precisa de pessoas envolvidas com o clube e tal. Eu pensei, quando você começou a falar isso, o primeiro cara que veio na minha cabeça, que virou um ídolo depois, mas lembrem-se bem quando ele veio para o São Paulo, que ele era muito pequeno, aliás, não só de tamanho, mas ele era pequeno no futebol, vá. Ele não era um jogador completo, que era o Mineiro. Quando ele chegou no São Paulo, ele era um jogador bem limitado, sabe? Mas ele cresceu, e ele quis, né, principalmente. Ele se permitiu crescer. Exato. Ele cresceu de uma forma que ele foi o cara que fez o gol do Tri, velho. Então, assim... A mística, né? Camisa 7. Sabe? Então, quando ele chegou, ele era um cara que só destruía. De repente, ele começou a aprender a passar, a chegar na área, meio volante chegando na área, que até hoje a gente pede tanto, tem poucos que pisam, sabe? Então, assim, ele fez poucos gols na carreira dele, mas um dos gols mais importantes da história. Isso é cravar o nome na história, né? Então, para mim, hoje é Mineiro, cara. Mineiro, porque ele representa tudo que a gente quer. É pegar, de repente, um Gabriel Sara e falar, Sara, você é um bom jogador, cara. Não tô querendo comparar ele com o Mineiro, por favor, hein? Você é um bom jogador, você sabe. Então, assim, aproveite, cara, que você tá no São Paulo. Suga o Muricy, suga esse, suga aquilo. Tira o que é melhor para você se tornar um grande jogador. E voltou. Voltei, cara. Caiu a conexão. A gente tá escolhendo o ídolo, tá? Eu já falei do Mineiro, né? E aí vou passar agora pro... Você acabou de voltar, vou passar para você então, vai. Aproveitar que você tá andando. Só você. Eu tô tentando ir para um lugar melhor aqui. Só falou Mineiro? Só eu falei. Só o Beto falou Mineiro. Porra, cara, eu tinha pensado no Mineiro, mas tudo bem, vai. Então eu já sei, eu vou pensar no Josué. Sabia. Dupla, hein? Josué, cara. Fraca dupla. Fraquinha. Isso. Fraquinha. E o Tu, quem? Cara, nós estamos falando de jogador, cara que honra a camisa. Vamos colocar aí o jogador torcedor. Cara, eu acho que até hoje, cada vez que eu vejo esse cara falar do São Paulo, eu acho esse cara fantástico. Quando ele veio para o São Paulo, ele não juro que eu não conhecia, se tornou ídolo para mim, e hoje, cada dia que eu vejo esse cara falar do São Paulo, cada dia ele é mais ídolo para mim. Impressionante o que esse cara fala bem. E vocês vão lembrar a hora que ele vocês viram, não sei se vocês viram o vídeo dele, aí vocês vão matar se vocês viram. Essa camisa aqui, ela entra na gente quando você põe ela. É verdade. Seu Aloysio Chulapa. Fantástico esse cara.
fantástico. Se São Paulo tivesse um jogador que lutasse, que gostasse do time, 20% no time de hoje, 20% do que o Aloísio gosta do time, do que o Aloísio brigou, cara, a gente já estava num bom caminho. O Lu comentou, eu não vou. Eu ia fazendo mas não vou falar só do Aloísio, que pode ser o teu. Mas eu sempre penso em dois caras, é o Aloísio e mais um. E detalhe, hein? Hoje é o Aloísio. Caneludo, hein? Não era um craque, não. É o que nós É o que a gente falou. É o que a gente falou. Não precisa de craque. Você precisa do cara que faça o papel dele, se identifique. Ele não era craque, não, mas ele fazia o que ele podia fazer. O melhor passe dele foi pro Mineiro no Mundial, né? E ele fala, e ele conta isso 1000 vezes. E 3 dedos ainda. É fantástico. Fala, Lu. Qual o ídolo? Meu ídolo, vou ser rapidinho. Meu ídolo é Leandro Guerreiro. Olha, eu falei que eu ia falar 2, hein? Subiu na trave, ó, jogou no Corinthians, veio para o São Paulo, ele se identificou mais com o São Paulo do que com o Corinthians, entendeu? Perfeito. Então esse cara é fantástico. Mais um. Se esses lumbriguentos aí tivesse 20% do que o Leandro tinha, o cara jogava de lateral, o Muricy colocava ele, o cara jogava onde colocava. Então, cara, é isso que precisa. Leandro Guerreiro, você é fera. Show. Ô, Du, quando você caiu, eu comecei a relembrar do famoso Diplominha, que foi uma criação sua, né? E só para relembrar a galera, né? O Diplominha, ele é dado semanalmente quando acontece aquela jogada bizarra, aquela jogada bizonha, aquela jogada ridícula, né? Que ontem até que não teve tantas assim, não teve chute no rosto do Luan Fran, não teve tombo do seu Vitor Sono Bueno, né? Mas sempre tem um tombinho ou outro assim, mas ontem, assim, acho que foi unanimidade, né? Da jogada, assim, que foi para mim, assim, representa o que é o São Paulo hoje. Representa que o São Paulo são pessoas boas, são jogadores bons de coração, sabe? São bons amantes. Bons amantes. Homens de caráter. Homens de caráter, homens que estudaram na universidade do seu Rodrigo Caio, né? Que moraram, acho que no mesmo condomínio. No mesmo condomínio, jogava bola junto no condomínio. Sabe? Jogadores, assim, muito bons, cara. Que tomam, acho que tomam seu bons. Eles falam assim, viu? Eu não quero, eu sou tão bonzinho que eu tô com dó de você. Ganha você, eu perco, vá. Sabe? Então é aquele cara que acorda, tem o todinho morno. Tem que ser na temperatura, que a mamãe controla via termômetro, né? Não pode ter nem mais, porque senão queima a boquinha do cara. E daí ele não consegue falar, porque queima a linguinha, sabe? Então, assim, Du, por favor, fale sobre esse lance, assim, que eu não quero falar, porque se eu falar, eu vou perder a paciência. Porque ontem eu perdi, sabe? Se eu fosse o técnico, eu tirava esse cara, apesar de ele estar fazendo um bom jogo. No primeiro tempo ele jogou bem. Sim. Vamos ser coerentes, né? Mas assim, eu tiraria ele ali. Por quê? Porque bunda mole no meu time não rola, cara. Beto. Bom, foi até unânime, né? Ontem realmente o jogo não teve lances bizarros, mas teve esse que foi ó concurso, vamos dizer assim, né? Foi do nosso querido Igor Gomes, né, cara? No finalzinho do primeiro tempo, tinha acabado de ter um lance lá entre o Arboleda e o rapaz do Atlético Goianiense e tal. O juiz não deu falta. A bola sei que sobrou para o Luciano para a gente ter um contra-ataque. O Luciano desesperado pedindo para alguém vir para o ataque, fica passar. Vem a tartaruga do Igor Gomes, né? Do lado dele, recebe a bola, mesmo assim, e chuta para lateral, cara. Fair play mais chinelo do mundo, sabe? Com um time como o nosso. Então, o diplominha dessa semana, né? Vai pro Igor Gomes, né, cara? Não tenho o que falar, olha. Não sei se vai dar para ver. Vai lá. É o título de grande ser humano de caráter.
e competidor nota 0, pelo lance de jogar a bola para fora e deixar o Luciano maluco, o Luciano e a torcida inteira de São Paulo. Maluco no contra-ataque do São Paulo no jogo contra o Atlético Goianiense, no dia 31 de janeiro de 2021. Canal Rasgutins, 1º de fevereiro de 2021. Parabéns, seu Igor Gomes. Você mostrou que é um garoto de muito caráter, sabe? Então continue assim, que você vai logo, você vai estar no mesmo time que o Rodrigo Caio, sabe? No mesmo time do condomínio, que poderia, só para fazer um adendo, né, ter tirado o Jô daquele segunda partida, que o Jô, inclusive, fez o gol. Né? Então, parabéns. São jogadores assim que a gente precisa, sabe? A gente não quer jogador que roube, que põe a mão na bola, depois fala que não lembra que colocou. A gente não quer esse tipo de jogador. A gente só quer um jogador que tenha um pouco de malícia, cara. O cara seja safo. Às vezes, você precisa ser. Pega a bola, vai pra lateral, joga na área, deixa o Luciano fazer o gol e deixa o pau comer, cara. Deixa o pau comer. Malandragem faz parte do futebol. Não, o cara não sabe o que é malandragem, cara. Malandro, mané. Não, ele sabe, mas o Fernando Diniz ensinou que ele tem que ser um bom homem. Então, se ele vai fazer malandragem, como que ele vai ser um bom homem? Entendeu? Não dá. Às vezes falta um pouco de simplicidade para o São Paulo. Não sei se vocês comentaram a hora que eu caí, mas teve o lance também acho que foi nesse fim de semana da Série B, né? Até o Lu comentou a questão do Pintado. Quer dizer, o Pintado é um cara com todas as limitações técnicas, vamos dizer assim, né? Mas a vontade dele, a simplicidade e o amor naquilo que ele provou que ele faz com amor tudo aquilo que ele se propõe a fazer, né? Quando teve que jogar no São Paulo com amor, como técnico também fez com amor, porque o cara sentiu ali a classificação, né? E isso, sabe, é um exemplo para que essa garotada do São Paulo pudesse retomar essa história dessas pessoas, desses caras aí que não eram craques, mas demonstravam muito amor a essa instituição tão linda que é o São Paulo Futebol Clube, né, cara? Exato. Fiquei chateado quando ele saiu de lá. Viu? Deixa eu falar um negócio aí que a gente falou do Diplominha, pra galera que tá assistindo aí o vídeo aí, que vai assistir, né, que acompanha o canal. Pô, galera, põe comentário embaixo aí, coloca se você concorda, se você não concorda, dá opção pra gente, vamos, né, não, achei que quem merecia aí era fulano pelo lance de tal. Comenta aí, galera, vamos, né? Ou se a gente mereceu o Diplominha, porque a gente fala muita besteira. Dá pra gente também. Fiquem à vontade. O importante é a gente se falar. Tudo bem, galera? Beleza. Então, show. Queria agradecer mais um vídeo aí aqui do Rasgutins. Relembrando aí, se inscreva no canal, passe para sua galera, comente aqui embaixo, ative o sininho, manda sinal de fumaça, deposita alguma coisa na minha conta porque eu estou precisando, mas se manifeste de algum jeito. Né? A semana que vem a gente está aqui novamente para falar um pouco do que vai acontecer nessa semana do São Paulo, que apesar de não ter jogo, né, vai ter com certeza várias mudanças. Eu acho que a gente vai bater um papo de repente um pouco mais tranquilo, né, porque a gente não vai perder, essa é a única certeza que a gente tem na próxima rodada, na rodada desse final de semana, né? E será que abemos técnico? Acho que não, né? Eu acredito que não, mas se tiver alguma coisa, quem sabe a gente grava algum vídeo aí falando um pouquinho mais sobre o técnico. Então é isso, agradecemos aí a todo mundo que tem a paciência de ficar assistindo a gente. E na próxima semana a gente está aqui novamente, torcendo, rezando e se apegando na nossa fé, porque é a única coisa que nos resta. Nós somos a torcida da fé, do clube da fé, aliás. Tá joia, pessoal? Muito obrigado. Valeu e até a próxima. Valeu, Rasgutins! Valeu. Junto. Um abraço. Boa semana para todos.